Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Bandeira. Eu vou dar aula para vocês de prótese e de farmacologia, tá? Uma coisa muito importante, voltando ao que eu falei, sempre exijam dos professores a bibliografia da aula. Porque concurso, mais uma vez, é bibliografia, é edital. Então, o que o professor fala naquela aula tem que estar de acordo com os livros daquele concurso, tá? A gente começa, então, falando sobre a importância do exame ou consulta inicial, tá? Esse assunto está bastante no Andrade, mas também tem um pouquinho no Malamed. Os autores, eles enfatizam que primeira coisa que a gente deve fazer, obviamente, na anamnese, é avaliar os parâmetros básicos de saúde, de uma forma geral. Por quê? A partir disso, a gente vai saber se a gente está com uma bomba relógio ali ou não. Se é necessário que a gente faça alguma modificação no tratamento daquele paciente ou não. Então, primeiro, se faz o exame físico, avaliação dos sinais vitais, pressão arterial, frequência respiratória e cardíaca. Já já a gente vai falar sobre esses parâmetros. E a gente vai fazer aquela classificação dos parâmetros ASA, tá? Essa classificação é uma classificação que é muito fácil tirar questão. Tu abre aquela página do livro e ali olha rapidinho, muito fácil montar questão. Então, o que é fácil de montar questão, liguem o sinal de vocês. Só um parêntese rápido. Na época que eu estava frenética estudando, eu tinha uma forma de estudar que funcionou muito bem para mim. Cada um tem a sua forma, mas é uma sugestão interessante. E aí, quando vocês ouvirem essas coisas que os professores falam assim, isso aí costuma ser questão, é fácil de ser questão, vocês podem aplicar nesse método. Como é que eu fazia? Eu estava estudando. Seja com texto, seja com questão, eu sempre tinha uma cartolina do meu lado, uma cartolina branca. Me deparava com uma coisa dessas, isso aqui é questão, ou então, se vocês observaram que tem muita questão desse assunto, como, por exemplo, profilaxia antibiótica. Não existe uma prova da Marinha, por exemplo, que não tenha questão de profilaxia antibiótica. Praticamente todas têm. Então, profilaxia antibiótica é uma coisa que vai estar lá naquela cartolina. Essas cartolinas, eu tinha, sei lá, no final já tinha umas 10, 15 cartolinas. Eu ia colando pela minha casa, pelo meu quarto, por tudo. Antes de dormir, todos os dias eu pegava, hoje eu vou nessa. Aí eu olhava aquela cartolina inteira. Acabava, não é muita coisa, mas eu dava uma lida naquela cartolina. Ia dormir. Ou então estava de bobeira em casa, estava no telefone, dava uma olhada naquela cartolina. Por quê? A gente tem a nossa memória visual, nossa memória fotográfica. Essa memória fotográfica, ela é extremamente importante. Estimule a memória fotográfica de vocês, porque vocês poupam um pouquinho aquela decorebona braba. Então, o que eu fazia? Escrevia uma lista de, sei lá, os principais, tipos de pinos. Botava lá e fazia um círculo verde. Se do lado eu fosse escrever os principais tipos de antibiótico, estou dando exemplos, tá, gente? Eu fazia um quadrado laranja. Isso ajuda pra caramba, acreditem em mim. Eu lembro certinho, deu na prova, sentada, fazendo uma questão que perguntava quantos milímetros de gutapérsia tem que ficar no fundo, né, do conduto. E eu tinha numa cartolina uma foto, um desenho meu bizarro, tosco, que vocês vão ver, eu desenho muito mal, lá o desenho do conduto e tinha uma seta gigantesca, 4 milímetros, em verde. Até hoje eu tenho aquela imagem na minha mente. Estimule a memória fotográfica de vocês, ajuda muito. E essas cartolinas são uma ferramenta de vocês fazerem isso. Então, o ASA poderia estar numa cartolina de vocês. O que é o ASA? Mais uma vez, apelando para a memória fotográfica de vocês. Eu acho que essa figura, ela é do Malamed, eu acho que essa figura, ela resume muito bem, ajuda a gente muito bem a enxergar e, a partir daí, ir lembrando, caso seja deparado numa questão em relação a esse assunto, tá? É uma classificação da American Society of Anesthesiologists, que classifica o paciente, desculpem a expressão, mas com a chance de dar merda. Quanto mais para cá, maior a chance de dar merda. Por outro lado, quanto mais para cá, menor a chance, ou seja, eu não preciso fazer modificações no meu tratamento. Tá? O que ele quer dizer com modificações no tratamento? Por exemplo, esse paciente aqui, um exemplo, ele tem limites de tubete de anestésicos com vasoconstritores catecolaminas, por exemplo. Isso é um exemplo de alterações que a gente precisaria fazer no nosso tratamento. Então, essa classificação, ela existe para o dentista basicamente para isso. Vou alterar o meu tratamento ou não? Preciso estar atento ou não? Esse paciente aqui, eu não vou atender no meu consultório.
esse paciente aqui, se eu precisar atender, eu vou atender num ambiente hospitalar. Tá? É isso que essa classificação quer dizer. A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente. Essa classificação é uma classificação dinâmica. Ou seja, esse paciente aqui, o que eu gostaria é que ele tivesse assim. Então, se o paciente mudar de classificação, quanto mais para perto do ASA1, melhor é. Mais seguro vai ser meu atendimento.